boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre música na Vila Itoupava, ou melhor, de como é possível matar um projeto em andamento que previa música a adolescentes e jovens da região mais alemã da cidade. E para explicar melhor este incentivo e ao mesmo tempo desestímulo à arte, é preciso fazer um rápido histórico que envolve aí, poder público, professores de música e, obviamente, a comunidade da Vila Itoupava, mais precisamente os alunos. O projeto de ampliação do Centro Cultural da Vila Itoupava surge com a implantação de uma escola de arte que envolve música, dança e teatro. E o estudante do curso de música da FURB, Carlos Alexandre Churubi, apresenta em 2008 um projeto que prevê a montagem de um estúdio para aulas de bateria e gravações, além de organização de salas para as aulas de música e aquisição de livros para a biblioteca. Também havia a proposta de cobrar dos estudantes R$60 para pagar o trabalho dos professores. Pois bem, essa cobrança aí não agradou muito, houve uns desencontros e a partir de então o projeto precisou ter um outro andamento. E diante dessas dificuldades, quem levou a pior foram os 250 alunos que tinham aulas de música. E como ficaram esses alunos? Bom, para falar deste assunto, o nosso convidado de hoje é o professor do curso de música, aliás, formado aqui pela FURB, e professor também lá na Vila Itoupava, Carlos Churubi. Inicialmente, como ficaram os alunos que se beneficiaram deste projeto? Boa noite, Churubi, obrigado por vir à Cidadania. Boa noite aos telespectadores, boa noite então, Carlos. Agradeço o espaço aqui, essa prosa boa aí, desse programa que ele proporciona. Os alunos estão lá em casa, né? A minha casa, ela se transforma numa escola de música a partir desse momento que houve, então, esse desacordo, né? Com a administração da Fundação Cultural, né? Ela trouxe todos, convidei todos para a minha casa e alguns pararam, assim, né? De fazer, mas, enfim, estou lecionando na minha casa, então, nesse momento, para dar conta, para eles não ficarem sem as aulas, né? Tá, bom, vamos lá. Você começa em 2008, né? Você desenvolve um projeto que prevê música na Vila Itoupava. Era para criança, adolescente, jovens, né? No primeiro momento, né, eu fui incumbido de ser estagiário da Fundação Cultural e de movimentar aquele espaço. Eu tinha essa vontade de trazer, são 25 quilômetros que a gente tem da Vila Itoupava até onde a gente está aqui. O centro da cidade. Até o centro da cidade, né? Uhum. Então, a minha vontade era trazer uma partezinha do que a gente tem aqui no centro para a Vila Itoupava, para que eles pudessem, então, ter um pouco de contato, né, das coisas que se pode fazer com arte, né? Uhum. Então, em primeiro momento, era movimentar a casa. Todas as idades, então, né? Todas as idades tinham, era o público-alvo, né? Uhum. E também me espantou já, porque deu mais ou menos, foi no outono de 2008, a gente começou o projeto e deu mais ou menos uns dois meses, já tínhamos 50 alunos. Assim. Uhum. E de todas as idades, né? Entre crianças, adultos, enfim. E aí, quais eram cursos de quais instrumentos? No primeiro momento, né, a gente tentou fazer praticamente todos os instrumentos, né? Uhum. Isso mais para frente isso se estabelece, né? Mas primeiro começou com violão e flauta somente. Aí depois conseguimos aqui adquirir a bateria, a sala de estúdio, né? Uhum. Que é um estúdio, né? Um espaço lá dentro do Centro Cultural. A gente adquiriu a bateria. Uhum. E também mais ou menos, é que a gente não sabe assim, 2 meses, 3 meses, eu não tenho isso muito claro assim, mas relativamente assim, no meio ano assim a gente começou daí com saxofone, com baixo acústico, com baixo elétrico também, com teatro, não só música, né? Teve teatro também. Enfim. Ô Carlos, vamos assim, só para o nosso telespectador que não é de Blumenau e que acompanha o Cidadania em Debate, só vamos situar, né? A Vila Itoupava, você já disse, fica 25 quilômetros do centro de Blumenau. É o bairro mais alemão que nós temos em Blumenau, né? Sim. Porque os descendentes de alemães, né, estão quase todos lá. Alguns
falam o português com uma certa dificuldade, né? Sim, tem isso. E a região mais, assim, ela é uma região mais voltada para o rural, assim, né? Ela tem um caráter rural e as pessoas vivem os costumes, genuinamente vive os costumes que se encontram na Alemanha. A região da Alemanha é mais a Pomerânia, né? O dialeto pomerano se fala lá também, não é o Hochdeutsch, o verdadeiro alemão, né? Então nós temos um dialeto lá. Então, é esse perfil que se encontra de pessoas lá na Vila Itopava. Essas pessoas... São pessoas trabalhadoras, né? Bastante pessoas trabalhadoras, roça, né? Existe, mas na Vila Itopava mesmo, ao centro, existe sim a vida mais urbana, mais né? urbana. Com esse caráter, Tem. urbano. Mas não perde ainda essa coisa do rural também, porque as pessoas trabalham no centro aqui da vila, no centro da vila, mas tem seu sítio em casa, sorte em casa, é um perfil assim desse tipo de gente que a gente encontra. E aí assim, aí depois surge, né, o Centro Cultural da Vila Itopava. Isso. Esse centro surge, sabe em que momento? Então, o Centro Cultural, acho que é interessante falar o que ele era antes de ser Centro Cultural. A gente tem a cervejaria Feldman, que foi uma das primeiras cervejarias do estado, no final do século XIX, 1895 por aí. A família Feldman, então, abre um espaço onde ela começa, né, com uma produção de cervejas, né? Então, e vai devagarzinho, né, aos poucos aumentando isso. Também quem é assim, quem tem mais idade provavelmente lembra das famosas gasosas Feldman, né? Então, em 1950, tenho anotado aqui, 54, olhei no papel. 1954, então, foi a última produção. Ainda começou por baixo dos panos ainda a se trabalhar, e ela ficou praticamente esses 28, 30 anos assim abandonada. E aí nós temos a Momento Engenharia, que em 2001 adquire o prédio. O Momento Engenharia é um lugar onde se trata o lixo, né? É um lixão. Desmatou bastante onde ela se situa, tinha bastante mata, bastante árvores, né? Então daí, um fruto de ajustamento de conduta, fez então ela adquirir isso. Tinha que voltar um pouco do recurso que a empresa tira. Aí se criou o Centro Cultural, né? E aí o Centro Cultural tem atividades... Isso lá em 2000 e quanto? Isso em 2001, 2001. 2001. E esse ajustamento de conduta previa, então, a criação de um Centro Cultural. Centro Cultural, como o próprio nome já diz, né? A gente tem que ter atividades não só para as crianças, não só para todas as idades, né? E culturais, né? E isso não vinha acontecendo. De 2001, a gente encontrava mais para as escolas da região. Então, o público-alvo era mais os alunos da região. Tinha encontros de Páscoa, encontros de Natal, essas coisas que tinha até então. Não tinha nada definido. Nada definido, assim, o que isso ia ser. Algumas exposições também, providas do Fundo Municipal de Cultura, né? Os projetos iam lá, passavam por lá. Mas em 2008, então, fui incumbido de ser estagiário. Tá, então aí a gente contamos, né, de como esse espaço lá, o Centro Cultural da Vila Itopava, e a partir de 2008 você vai como estagiário trabalhar lá. Estagiário, começo da minha caminhada acadêmica, mais ou menos 6 meses na FURB aqui. Então eu entrei daí como estagiário lá e me pediram, movimenta a casa. Faz com que essa casa tenha bastante gente aqui. Que tinha a supervisão lá da professora Sueli Petri, né? Sim, nossa professora Sueli Petri, aqui na FURB também ela leciona. E ela disse, vai e movimenta isso aqui. E aí você fez o projeto? Pensei, é a hora, né? É a hora de eu, então, aquela vontade que eu tinha, que eu falei há pouco, é a hora, né? Então eu botei tudo no papel, o projeto está aqui, né? Está na tua frente aí, né? Estava dando uma olhada. E aí eu escrevi o projeto, existe um conselho deliberativo, e o conselho deliberativo, então, ele aprovou o projeto, gostaram bastante, ficaram bastante entusiasmados com a ideia. E mais ou menos a partir eu fiz o projeto, deu 2 meses, então eu estava já dando aula de violão e aí, sorte que eu caí numa turma na faculdade com bons músicos, né? E prever o projeto, isso, né? Trazer os meus colegas, né, da faculdade como uma extensão, né? Não só ficar na sala de aula. E sim, vamos ensinar para ver, então, se a gente aprende também um pouco na prática. Então, essa era a proposta inicial, né? E aí trouxe alguns colegas comigo, né? A gente começou inicialmente com violão, flauta e teclado. E aí foi aumentando aos poucos. E os instrumentos, como que é providenciados para os alunos? Os instrumentos, então, os alunos tinham.
os alunos de violão já tinham os instrumentos, né? Alguns eram os meus alunos antes em casa, então já tinham os instrumentos. Alguns alunos de flauta, a flauta doce é um instrumento fácil de se adquirir, né? Também a professora de flauta, né, que é a Camila Verling, ela também trabalhava aula de canto, né? Sim. E o teclado era do professor, o teclado o professor disponibilizou para a gente não tinha adquirido nada assim, né? Há uns 6 meses, mais 6 meses adiante, a gente conseguiu montar onde guardavam ali, a salinha onde eles guardavam os produtos de limpeza, a salinha de bateria, isolada acusticamente. Isso foi um investimento o único investimento que a prefeitura permitiu via licitação, adquirir uma bateria e fazer um isolamento acústico daquela sala onde tinha, né? E daí as aulas de bateria começaram também. E aí, bom, vocês começam a movimentar os jovens da Vila Itopava e eles passam a olhar outros ritmos, né? Que não os ritmos, né, da cultura germânica. O objetivo do projeto era trabalhar, num primeiro momento, o que eles conhecem, porque convencer eles que dá para fazer, dá para tocar também o que eles, né, conhecem de música, né? Mas já logo também colocando umas pitadinhas. Por exemplo, a música alemã não é só bandinha, né? A gente tem Bach, tem Handel, tem compositores, né? Não só da Alemanha, europeu em si, né? Música erudita. E também não só a música erudita, mas a música popular em si, né? Toda essa influência que a gente tem aqui no centro, né? Eu tomo muito o gancho da minha formação musical, como ela começou, e imagina então os meus alunos, né? Sim. Então eu comecei com um projeto semelhante a isso, né? E eu não tinha contato lá na Vila Itopava, eu não ouvia Tom Jobim na Vila Itopava, né? Mas aí, passando aqui, eu estudei no teatro um tempo. No Carlos Gomes. No Carlos Gomes, teatro aqui da cidade. A gente tinha tinha acesso a Tom Jobim, a samba, a bossa nova, essas coisas. Queria que os meus alunos tivessem um pouco disso também. Então, né? Então, nós estamos aqui falando com o professor de música Carlos Churubi e também de um projeto que começou e não vingou na Vila Itopava. A gente daqui um pouco, né, nós voltamos para continuar nossa conversa a este respeito.